Lucas, capítulo de número 13, que fala, tem alguns textos aqui, mas especificamente este desta mulher encurvada. O texto ele fala assim: ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então, olhando, viu a mulher e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Verso 13. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Queridas e queridos irmãos, tem uma foto, ela ficou famosa há alguns anos atrás. Essa foto ela foi tirada na Segunda Guerra Mundial. E essa foto ela mostrava uma senhora de costa, varrendo uma calçada. Ela estava com roupa simples, com um lenço na cabeça. E tinha caído uma bomba na casa dela, e tinha destruído as paredes, o teto. A casa dela estava toda destruída, e essa mulher estava do lado de fora, varrendo a calçada. Quando essa foto foi divulgada, um repórter ficou muito curioso e foi até lá entrevistar essa mulher. E quando ele se aproximou dela, disse assim: por que a senhora está fazendo isso? A senhora continua varrendo a calçada. Ela olhou para ele e disse assim: eu posso não conseguir reerguer as paredes da minha casa, mas eu vou continuar me reerguendo todos os dias. Tem coisas na nossa história que nós não conseguimos com a nossa força humana, com a nossa força do braço, reedificar novamente, reestruturar, colocar novamente no lugar. Mas se você fizer um pouquinho de cada vez, todos os dias em Cristo, o Senhor vai fazer o mesmo que Ele fez com essa mulher. Porque o Senhor te vê e Ele vai te ajudar a colocar as coisas no lugar. Nós às vezes estamos como essa mulher, tentando varrer algumas coisas na nossa vida, para que pelo menos um pouquinho de esperança surja. E você consiga ver esperança no meio do caos. Que você consiga ver esperança no meio da destruição. Às vezes sem portas, sem janelas e sem paredes. As nossas vidas por uma situação emocional, por algo que às vezes não foi nossa culpa, simplesmente destruiu tudo que nós conhecíamos e tínhamos como segurança. Mas eu quero, através dessa palavra, essa noite, eu quero convidar você a continuar acreditando que Deus te vê e Deus tem um propósito muito lindo na sua casa, na sua história, na sua vida, e Ele vai te ajudar a colocar as coisas no lugar, nem que seja um tijolo de cada vez. Amém? Jesus está numa sinagoga e Ele está ensinando. Queridos, eu sempre tive no meu coração que a palavra de Deus ela é poderosa para curar, para sarar. Uma vez eu contei isso para um pastor amigo. Na época ele não era pastor, nenhum de nós éramos pastores, nós estávamos em grupo de amigos, e eu disse: eu tenho uma firme expectativa no meu coração, de que através da palavra, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus estão ministrando a palavra, sem que seja necessário de ir lá, de descer, mas somente no ministrar da palavra, na autoridade da palavra, Deus pode curar enquanto a palavra está sendo ministrada. Ele virou para mim e disse assim: Pati, não se iluda, não se iluda. Existe toda uma liturgia, tem que chamar o povo para frente, tem que fazer um barulho, tem que fazer muita coisa, porque as pessoas não conseguem crer. E eu fiquei tão desanimada com aquela fala dele, porque eu não acreditava naquilo, continuei não acreditando naquilo. E por diversas vezes eu tive o prazer de ver Deus operar milagres em meio à ministração da palavra, ou em meio à ministração do louvor. E eu quero dizer algo para você que está aqui essa noite, que a noite está bem convidativa, né, para ficar em casa tomando um caldo, um chocolate quente, mas você fez uma escolha, você veio até a presença do Senhor, e por isso Deus já te viu.
E eu acho tão lindo essa história aqui, porque o texto diz que fazia 18 anos que essa mulher, ela era atormentada, ela era prejudicada, ela sofria com algo, com um espírito de enfermidade. O texto aqui usa espírito de enfermidade. Duas coisas podem ter acontecido. Ou um espírito de enfermidade se alojou na coluna dela, que manteve ela encurvada, ou ele lançou uma seta, a prejudicou e ela foi encurvando-se pouco a pouco, até chegar a esse ponto de estar de um jeito que ela só conseguia enxergar o chão. Mas fazia 18 anos que essa mulher estava nessa situação de enfermidade, andando encurvada, somente enxergando o chão, somente olhando para baixo, não podia olhar as pessoas nos olhos, não podia enxergar o céu, não podia ver o sorriso de uma criança. Essa mulher não tinha outra opção a não ser olhar para o chão. E por incrível que pareça, o número 18 ele tem uma simbologia judaica que significa vida. O número 18, ele significa vida. Só que por 18 anos, esse número na vida dessa mulher, que simbolizava a vida, na vida dessa mulher, tinha um efeito contrário. Ela estava perdendo a vida pouco a pouco. Ela estava deixando de viver. Ela estava deixando de existir. Ela estava vivendo aquela vida meio que invisível. Quando alguém notava ela, era só para notar o seu defeito. E levando em conta que nessa época, todo espírito toda enfermidade era atribuída a um pecado. Então, todos que olhavam para aquela mulher a desprezavam. Mas imagina, pensa comigo, o tipo de dor que essa mulher deveria sentir e o tipo de dor que ela podia aguentar, certo? Eu tive umas dores musculares há algum tempo atrás, que, gente, aquilo é horrível, pelo amor de Deus. Você não consegue virar, você não consegue fazer nada, você vai abaixar, não consegue pegar um negócio, você vai pegar um peso, não pode, você vai erguer o braço, não dá, tudo te trava. Sabe, uma simples dor muscular que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia se resolver. Mas o caso dessa mulher era algo que não estava mais no domínio dela, não estava no controle dela. Então dormir deveria ser difícil, a casa dela devia ter sido adaptada para a sua nova condição. Se ela tivesse família, que o texto não fala, já não tinha mais, porque saudável já é difícil manter uma família em ordem. Imagina numa situação de enfermidade tão crítica como a dessa mulher. Então essa mulher, ela começou a se encurvar e foi se encurvando, e o estado dela permaneceu por 18 anos andando encurvada. Queridos, existem pessoas que estão encurvadas na vida. Não é um espírito de enfermidade, não é um acidente que está mantendo ela encurvada. Simplesmente situações da vida foi paralisando algumas situações e foi roubando das pessoas a expectativa de futuro, a expectativa de vida, a expectativa de dias melhores, expectativa de um emprego melhor, expectativa de uma casa melhorada, de uma família melhorada. Foi perdendo as expectativas. Quando eu olho para a Bíblia, tem uma história de uma mulher. Ela era nora de um sacerdote chamado Eli. E o povo perdeu a guerra. E ela estava grávida para dar à luz. E quando ela ficou sabendo que o marido foi para a guerra, o cunhado foi para a guerra, ela entrou em trabalho de parto assim que ela soube que eles tinham perdido a guerra. E ela ficou tão desesperançada que ela entrou em trabalho de parto e deu à luz. E ela olhou para a criança assim que a criança nasceu e ela disse: é Ecabote. Acabou tudo, não tem mais expectativa, não tem mais esperança. Foi-se a glória de Israel. E o triste foi que essa foi a última fala dessa mulher. A última fala dela foi: acabou-se a glória, acabou-se a esperança. Não há mais nenhum tipo de expectativa. Virou para o lado e morreu. Deram esse nome para o filho. A desesperança, a dor daquela notícia fez aquela mulher, roubou a esperança dela de imediato e ela transferiu isso para o filho. Queridos, eu quero ser boca de Deus aqui essa noite, na autoridade do nome de Jesus, porque independente das notícias, independente do quanto as coisas estão ruins, independente do que você possa estar vendo aí fora, eu quero declarar em alto e bom som diante de nós aqui essa noite, que nós temos uma esperança, que nós louvamos aqui, chamada Jesus Cristo.
Amém? Ele é a esperança para a sua casa, Ele é a esperança para os teus filhos, é a esperança para a sua saúde, é a esperança para a sua família. O peso da vida pode estar tentando te encurvar, mas não vai te manter encurvada. Eu quero ser boca de Deus essa noite em nome de Jesus e declarar que todo o peso que a vida, que o mundo e que o inferno está lançando para manter você encurvada, vai perder a força e vai cair por terra em nome de Jesus, porque não vamos viver um ecabote, não. Nós vamos viver uma glória vindoura da parte de Jesus, porque tem bênçãos do Senhor chegando para a nossa vida. No caso dessa mulher, 18 anos não impediu ela de ir para o culto. Ela foi para a sinagoga. E ela foi num dia de culto, porque o sábado era dia de culto. Outros dias da semana eles usavam para ações sociais. Algumas partes da sinagoga servia até como hospedagem. Mas essa mulher, ela vai para o culto no sábado. É um dia de culto. Ela foi lá, como eu e você que estamos aqui hoje, para ouvir um louvor e para ouvir uma palavra. Com dores, com um peso, encurvada, sofrendo. Talvez alguém que viu ela na rua mudou de calçada. Porque tem pessoas que quando sabe que o outro está numa situação muito difícil, ele prefere manter uma distância. É melhor não me envolver, ao invés de se envolver e ajudar. Porque às vezes, você se envolvendo, você consegue ajudar. Tem causas que Deus fala assim, filha, deixa, eu vou resolver de outro jeito. Tem causas que Deus quer que você se incomode, que você se preocupe, que você faça alguma coisa assim. Nem que seja uma oração, gente. Nunca você pode olhar para você e dizer, eu não posso fazer nada. Sempre há algo que pode fazer, nem que seja uma oração. Não tem o que dizer. Vai lá, ora por um versículo bíblico, pega um versículo e manda por mensagem um versículo bíblico. Mas sempre tem algo que eu posso fazer para ajudar na dor do meu irmão. Você entende? Não mudar de calçada, então... As pessoas mudavam de calçada. Essa mulher entrou, sentou num lugar da sinagoga, um lugar onde ficavam as mulheres. E o lugar onde essa mulher sentou, havia uma grade, como se fosse uma tela. Então, o pregador não conseguia ver as mulheres que estavam desse lado. Então, aonde essa mulher sentou, não era possível ser visto, a menos, nem ela conseguia ver claramente o pregador, a menos que a pessoa realmente soubesse que ela estava ali e procurasse ela exatamente no lugar onde ela estava. O texto diz que essa mulher chegou na sinagoga, encurvada, gente, olhando para o chão, não pode olhar para o céu, não pode olhar para as pessoas, só pode ver os pés das pessoas, só pode ver o chão, um chão de pó batido que era dessa época. Então tudo que essa mulher vê são expectativas negativas e ruins. Não há uma possibilidade de cura, porque o texto diz que ela tentou de todas as formas, mas ela não conseguia endireitar-se. Em coisas que não conseguimos endireitar sozinhos. Mas o lindo dessa história é que ela chega e senta naquele lugar. E Jesus pega a palavra e começa a ministrar. A mulher não pode ver Jesus porque está longe, e não pode ver Jesus porque a condição dela a mantém olhando para baixo. Só que enquanto Jesus está ministrando, imagina o tanto de coisa que pode estar passando no coração dessa mulher. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa na cozinha, eu ligo um rádio, a TV, qualquer coisa que eu tenho lá para fazer barulho, e eu ligo em algum louvor que eu gosto de ouvir, ou em alguma ministração que eu quero ouvir. Como eu estou num tempo de muitos estudos, eu geralmente pego um estudo que eu estou fazendo e deixo ele lá e fico ouvindo. E tem horas que eu volto lá, eu vou e volto porque algo chamou a minha atenção. E esses dias eu estava ouvindo um audiobook e a leitura de um livro que eu queria muito ler, mas eu não consegui encontrá-lo, mas eu encontrei ele em audiobook e coloquei ele para tocar e fiquei ouvindo. Gente, a voz do narrador que estava lendo, fazendo a leitura do livro, ela fazia você, e o jeito como ele lia, fazia você entrar tanto dentro da história, que teve uma hora que eu parei e pensei, gente, devia ser bom estar aí ouvindo esse homem falar. Eu não estava vendo, mas eu fiquei pensando, deve ser muito bom conviver com essa pessoa durante o dia, certo? Porque eu escolho as vozes que eu estou ouvindo, tanto mulher como homem, quando está narrando um livro ou algum texto que eu quero, eu tento procurar uma voz que me agrade um pouco, senão eu não consigo terminar de ouvir. Certo? Muito sotaque, muita coisa, eu não consigo, me incomoda. Então eu fico escolhendo. E eu fiquei pensando, nossa, que bom. E aquela presença entrava no meu coração. Eu fico imaginando essa mulher, ela não pode ver Jesus. Mas, gente, imagina Jesus pregando.
Jesus, o verbo, a vida, a própria vida. Ela é uma mulher que há 18 anos, o que deveria ser vida para ela, está sendo morte, tristeza e roubando as expectativas, roubando sonhos, roubando o futuro. Mas agora ela está ali, Jesus está ministrando alguma coisa, com certeza que está falando de vida, do reino. Porque Jesus, ele veio para divulgar o reino, para divulgar o Pai. Então imagina o coração daquela mulher lá pensando, queria muito ver esse pregador. Deveria ser muito bom poder ver o rosto desse pregador, não é? A Bíblia diz que o que nós buscamos no nosso coração e com a boca confessamos, isso nos pode ser feito. Eu fico imaginando que essa mulher devia desejar muito querer ver o rosto de Jesus, porque Jesus ministrando naquela sinagoga devia ser algo inacreditável. Porque as pessoas falavam sobre ele. Ele fala com tanta sabedoria, mas ele não fala como os outros. Ele fala como alguém que tem autoridade. Não fala como os especialistas da lei. Ele fala como alguém que sabe do que está falando. Porque a Josi estava ministrando aqui e ela disse, eu não falo de algo que eu não vivi, eu falo de algo que eu vivi. E tudo que você vive, tudo que você conhece, tem o dobro de autoridade quando é ministrado. Porque tudo que eu venço se torna meu campo de autoridade. Então tudo que você vence, tudo que você vive, se torna um campo de autoridade na sua vida. Então o que Jesus está ministrando tem autoridade, porque ele veio do Pai, ele conhece o reino, ele sabe sobre o que ele está falando. Então de repente ele para de falar e no meio da sua fala, ele olha exatamente para aquele lugar e ele diz, mulher, venha à frente. Só que o texto diz, e vendo a mulher, eu acho isso incrível porque não tinha como ver a mulher ali. Então o Espírito do Senhor já tinha mostrado aquela mulher para Jesus. E Jesus sabia exatamente a dor daquela mulher. E talvez em um momento, no meio do louvor, em um momento no meio que ele ministra a palavra, algo encheu o coração daquela mulher e ela desejou vê-lo. E automaticamente ele olha e o texto diz, então ele a viu. Você consegue entender isso? Coloca a mãozinha no seu coração aí. Diz para você, Jesus me vê. Jesus me vê. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pode estar dentro de uma situação onde parece que você é invisível. Algumas pessoas que deveriam notar você, notar a sua dor, ouvir você, não estão te vendo. Mas Jesus te vê. Fala para alguém que está do seu lado aí, Jesus te vê. Dá para entender? Que você saia daqui essa noite, tendo a convicção de que Jesus te vê. Aleluia! E vendo a mulher, disse, primeiro ele a vê. Ninguém mais via, quando via era só a enfermidade e o defeito. Ele a vê, e quando ele a vê, ele a chama para frente. E ele diz para ela vir para frente. Jesus coloca aquela mulher em evidência. Não era uma coisa boa para alguém que tem uma enfermidade que quer esconder. Mas a mulher não relutou, ela simplesmente foi. E eu fico imaginando, porque é assim, existem situações na minha vida, na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, que faz parte do seu ciclo emocional, que você gostaria de com as suas próprias forças mudar. Tem correntes que se você pudesse, você mesmo quebrava. Tem coisas que você queria abrir a cabeça de alguém, colocar dentro e dizer, meu, é assim que funciona. Anda por esse caminho, mas não dá. Mas quando Jesus libera uma palavra, as coisas mudam. Quer ver o processo? Jesus a vê. Quando Jesus viu aquela mulher, imediatamente a vida dela deixou de ser a mesma. Imediatamente a vida daquela mulher não vai ser mais a mesma a partir deste momento que Jesus a viu. Porque assim que Jesus a viu, começou um processo de cura e libertação na vida dela. Assim que Jesus a viu, Jesus imediatamente fez uma outra coisa, Jesus a chamou. Quando Jesus a chamou, que ela levantou, olha o que o texto vai dizer. Uma filha de Abraão que estava acorrentada. Satanás, a palavra usada é essa, a mantinha acorrentada e arrastava ela pela vida encurvada. Pensa nisso. Quando Jesus diz, vem,
automaticamente o que estava nas mãos do inimigo, o Senhor Jesus já arranca. Porque no vento da mão de Deus, já há mudança para o nosso trajeto de vida. E eu quero declarar essa noite, em nome de Jesus Cristo, que no vento da mão de Deus, algumas coisas no nosso trajeto de vida, na nossa história, já está mudando. Quando ela se levanta do lugar para vir, Jesus já toma a direção da vida dela das mãos do adversário, das mãos do inimigo, e traz ela para frente. Só que quando o Senhor traz, que ela chega perto dele, ele já diz: mulher, ele solta as correntes. Ele diz: você está livre do seu mal. Quando ele diz: você está livre do seu mal, aquelas correntes se soltam. As correntes se soltam, mas a mulher não se endireita. Porque 18 anos andando encurvada e na mesma posição, a corrente não está mais lá, mas ela ainda sente o peso da corrente. Porque tem coisas na minha vida e na sua que já foram mudadas. Tem coisas na minha vida e na sua que o Senhor já deu livramento, que o Senhor já quebrou. Mas nós ainda sentimos o peso, como se estivéssemos vivendo aquela situação. Eu quero ser voz de Deus profética essa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo peso que ainda estiver sobre você, por causa de uma situação do passado, por causa de um erro, por causa de uma condição que você olha hoje e se arrepende, ou tem remorso, ou você olha e diz assim: Deus, que frustração, por que eu não fui, ou por que eu fui? Independente, que caia por terra em nome de Jesus essa noite. Seja qual for a condição que você tem vivido, que você tem andado pela história, no vento da mão de Deus, o Senhor está dizendo a alguém aqui hoje: eu estou te ajudando a tomar as rédeas da sua vida novamente. Eu estou tirando o peso dos seus ombros e te ajudando a andar pela vida novamente. A mulher chega diante de Jesus e fica parada diante de Jesus encurvada. Ela está na mesma posição, coluna torta. Ela veio, Jesus deu uma palavra, as correntes se soltaram, Jesus tirou Satanás da jogada. Satanás agora não tem mais autoridade na vida dessa mulher. Ele não pode mais arrastar essa mulher pela vida. Ele não pode mais manter ela encurvada. Ele não está mais ali, porque na palavra de Jesus, ele não pode mais permanecer nesse lugar. Você entende o que eu estou te dizendo? Mas acontece que todos esses 18 anos que deveriam ser vida e agora tem sido de prisão para essa mulher, está mantendo ela como se aquele peso ainda estivesse ali. Eu quero te convidar. Levanta sua mão só um pouquinho, por favor. Eu quero trazer uma palavra profética sobre você. Eu quero que você pense aí em qualquer peso que ainda está sobre os seus ombros. Qualquer coisa na sua vida que estiver te limitando, que estiver limitando o seu espaço, te aprisionando, levando o seu cortisol lá para cima, de forma que você vive estressada e em tempo de alerta. A sua vida vive piscando, dizendo: perigo, perigo, você não é confiável, você não pode tomar essa direção, porque você já fez muita coisa errada, não vai conseguir acertar agora. Em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo agora. Todo o peso de correntes que ainda tentam permanecer por causa de uma condição mental, que aprisiona você a isso, porque Satanás já foi repreendido, já saiu do seu caminho no poder da palavra. Em nome de Jesus, eu quero que você agora sinta que todo o peso esteja caindo por terra, que todo o peso da sua vida emocional, profissional, da sua vida financeira, amorosa, espiritual, começa a cair por terra agora, em nome de Jesus. E você pode repetir isso: Deus, eu não vou carregar mais nenhum peso extra, em nome de Jesus. Você não vai carregar nenhum peso extra, minha irmã. Você não vai carregar nenhum peso extra, meu irmão. Em nome de Jesus, declara isso. Sela essa palavra com palmas, por favor. Eu estou olhando para esse texto e eu estou vendo uma mulher que já está livre. Eu estou vendo uma mulher que já foi liberta, mas não consegue se endireitar. Ela tentou sozinha, não deu certo. Agora ela tem ajuda, porque o próprio Deus entrou na história e a libertou, mas ela não consegue endireitar-se. Então o texto diz que, aproximando-se Jesus dela, impôs-lhe as mãos. Sabe, queridos, se uma pessoa está encurvada,
e você quer ajudar ela a se endireitar, você não vai colocar a mão por cima. Porque dependendo da dor que essa pessoa está sentindo ou qualquer coisa, eu quando vou ungir ou orar por alguma pessoa que passou por algum diagnóstico difícil, primeira coisa eu pergunto se tem alguma alergia do óleo que eu estou usando, se eu posso usar ou não. Eu tento descobrir aonde eu posso pôr as minhas mãos ou não, se é um caso de pôr as mãos. Porque dependendo do jeito que eu toco alguém, eu posso machucá-la, certo? E você já viu como é que pregador ora? Recebe em nome de Jesus, não é? Você já sabe como são os pregadores. As mãos de Jesus deviam ser fortes e pesadas, ele era carpinteiro. Então a mulher está encurvada, com dores, o peso da mão de Jesus pode forçá-la. Então qual era o certo? Colocar as mãos aqui no pescoço e trazê-la para frente, certo? Mas Jesus não faz isso. Jesus coloca as mãos em cima dela, só que ele não a força para baixo. Jesus coloca as mãos e a mão dele não traz peso, porque as mãos dos homens são pesadas. Tem pessoas que olham para uma situação e elas julgam você, e elas pesam a sua condição, e elas pesam a sua história. Mas em nome de Jesus Cristo, essa noite há uma palavra sendo liberada. Eu vim para te trazer leveza, eu vim para te pôr de pé, eu vim para te endireitar, e eu vim para dizer que encurvada nunca mais, na minha presença encurvada nunca mais. Jesus coloca as mãos, e quando Jesus tira as mãos, automaticamente, o que dá para entender é que no vento da mão de Jesus, Jesus a puxou para cima e a endireitou. Sabe o que o texto diz? Imediatamente ficou direita. Uma versão diz endireitou-se, outra ficou de pé, ficou direita ou ficou curada. Tudo que ela não conseguia consertar sozinha, em um processo rápido de minutos, Jesus viu, chamou, repreendeu, orou e ela ficou de pé. A mulher está aqui, Jesus coloca as mãos, ela faz. Quando Jesus vai tirar a mão, ela começa a se junto com a mão de Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Coloca a mão em alguém que está do seu lado aí agora. Coloca a mão em alguém que está do seu lado e diz assim: é no poder da mão de Jesus que você vai levantar junto com a mão dele. E diz para essa pessoa: foi imediatamente. Deus está fazendo algo na sua vida e é hoje. Deus está trazendo uma cura para você e é hoje. Deus está trazendo uma providência e é hoje. O Senhor está endireitando as coisas e é hoje. O Senhor está mudando as coisas dentro de você e é hoje. Há uma autoridade divina aqui essa noite. Usa a tua mão para declarar que hoje algo está acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, você consegue entender isso? Levanta a mãozinha assim comigo, a mãozinha santa, sem ira, sem contenda, e declare: hoje Deus, hoje algo novo acontece em mim, hoje. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu creio nessa palavra. A mulher se levantou junto com a mão de Jesus. Ei, talvez você esteja varrendo a sua calçada, olhando para os escombros e dizendo: Deus, eu só queria ver um ponto de esperança. Eu só queria olhar e ver que as coisas voltaram a ser como antes, ou que as coisas estão melhorando ou vão melhorar. E talvez você não esteja conseguindo, mas há uma palavra do Senhor dizendo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Cadê o grupo de louvor? Pode vir para cá? Está muito frio para eu segurar vocês aqui muito tempo. Mas escuta isso aqui. A mulher endireitou-se no levantar da mão de Jesus. Quando a mulher ficou curada, ela começou a glorificar a Deus. Eu estava ouvindo um pregador batista ministrar esses dias, e ele disse que ele estava em um culto, e foi a hora da oferta, uma igreja bem tradicional, e os músicos estavam tocando, e de repente veio um moço lá, um homem com um envelope na mão, dançando forró, irmão Samuel. Ele falou assim: já dançou forró na sua vida?
né? Aí o povo ficou tudo assim, né? Sério, olhando para a cara dele, né? Nós nunca tivemos um passado de forró, né? E aquele homem veio no ritmo do forró, a música tocando num ritmo e ele dançando em outro, com o envelope na mão e colocou o envelope. Ele virou para o pastor e falou: ô pastor, o que é isso aí? O pastor falou, olhou para ele e falou assim: sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Esse homem ficou 6 meses desempregado. As pessoas tinham que levar comida na casa dele. O senhor nunca ficou 6 meses desempregado, né? E ele disse: não. Ele falou: então, agora Deus abriu uma porta para ele. E todo culto ele vem trazer a oferta dele desse jeito aí. Dançando, erguendo o envelope e dizendo: eu tenho dignidade para entregar para Deus. O pastor falou que levantou, olhou para aquilo e disse: sabe Deus, eu acho que eu não vou dançar forró não. Mas não vai ter mais um culto que eu vou vir sem trazer algum tipo de oferta. Só quem viveu, só quem passou, sabe o tipo de gratidão e de louvor que você entrega para Ele. Essa mulher imediatamente começou a glorificar a Deus. E começou a gritar o nome de Deus e louvar a Deus pelo que ela estava vivendo. Então, de repente, o príncipe da sinagoga chega e diz: isso não está certo. Você curou essa moça num dia de sábado. Podia ter sido qualquer outro dia. Tem mais 6 dias na semana que você poderia ter vindo para ser curada. Acontece que ele está dizendo para Jesus: a dor dela podia esperar até amanhã. Dava para esperar até domingo, dava para esperar até segunda-feira. Porque ele não está vivendo encurvado por 18 anos. Entende? Então só você sabe o nível da sua dor. Só você sabe o que algumas coisas causam na sua vida. Então quando você tiver um louvor, uma adoração, adore. Quando você puder participar de um culto, participe. Às vezes só de estar no ambiente de culto há uma cura. Eu cheguei aqui na segunda-feira para ministrar no culto profético. Algumas pessoas me pararam na porta para falar sobre o culto de domingo. E vieram me contar testemunhos do culto de domingo. É aquilo que eu falei para você no começo do culto. Eu sempre orei e quis em Deus que enquanto eu ministrasse a palavra, pessoas fossem curadas. Alguns meses atrás eu fui ministrar numa igreja, aqui em Marília mesmo. E uma senhora se aproximou e disse assim. E o filho dela, a tia, falava: mãe, conta para ela. E ela disse: sabe, eu estava num culto de quarta-feira lá na igreja que você estava ministrando. E eu estava sofrendo, ela tinha uma espécie de um tumor no útero. E estava causando uma hemorragia já por alguns meses. E ela disse que ela estava aqui no culto, quando ela precisou sair correndo. E foi ao banheiro porque ela sentiu que começou a sangrar muito. Pediu para o esposo levar ela para casa. E ele levou, ele falou: vou te levar para o médico. Ela falou: não precisa me levar para o médico. A pastora Patrícia desceu do púlpito e colocou a mão em mim. Eu acho que aconteceu alguma coisa, eu acho que eu fui curada. E aí ela falou para mim: foi o último dia que eu sangrei na minha vida. Eu fui curada. Essa mulher aqui, ela estava num ambiente de cura, num ambiente de culto. Mas por 18 anos ela fez isso. Mas nesse dia específico, Jesus estava lá. E ela teve um encontro com Jesus e Jesus a viu. Você pode se pôr de pé? Sabe o que aconteceu aqui com essas pessoas? Que começaram a dizer que ela podia ir em outro dia, não precisava ter ido no sábado. Jesus olhou para essas pessoas e disse assim: vocês são muito falsos mesmo. Vocês tiram os animais de vocês para tomar água no sábado. Como que eu não vou curar num dia de sábado esta filha de Abraão? A palavra de Jesus aqui fecha com a consciência de que você precisa ter, de que você é filha. Apesar de tudo que pode ter acontecido na sua vida, para te encurvar, para te limitar, para fazer você diminuir a sua velocidade, para fazer você duvidar da sua capacidade, de fazer você olhar para o espelho e se sentir uma fraude, achando que tudo que você tentou até hoje foi para manter as aparências diante das pessoas. Porque tem horas que acontecem coisas que você olha e fala: mas eu sou uma fraude, não é possível. As pessoas dizem: tente ser, tente parecer até você realmente ser. Sabe?
Eu vou usar as falas de uma pregadora. Eu não estou aqui para defender uma tese de que você tem que fingir até ser. Mas eu quero defender a tese e a palavra verdadeira de Deus, de que a fé te capacita para ser o que você nunca conseguiu ser. A fé te capacita para chegar em lugares que a sua vida inteira pode ter olhado para você e dito assim: você não é capaz de ir. Você não é capaz de chegar. Olha como você está torta. Olha como esse anzol te mantém. Olha quanta coisa errada você fez e quanto caminho estranho você pegou na vida. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui hoje para te dizer que Ele vai te ajudar a endireitar todas as coisas. Fala para você: encurvada nunca mais. Ei, você não vai andar com uma vida financeira encurvada. Você não vai andar com as suas emoções encurvadas. Você não vai andar em um nível de estresse tão grande que te mantém presa a um ciclo vicioso que quando você pensa que está resolvendo, olha você de novo fazendo tudo errado. Em nome de Jesus Cristo, a mão do Senhor está desentortando as coisas. A mão do Senhor está desentortando você. A mão do Senhor está endireitando as suas emoções. As mãos do Senhor estão endireitando as coisas na sua vida. As mãos do Senhor estão endireitando os seus caminhos. A Bíblia diz que o Senhor endireita os caminhos tortuosos e aplana os caminhos cheios de buracos e dificuldades. O Senhor está aplanando os caminhos diante de você essa noite e está dizendo: ei, tenha postura, eu estou te ajudando a se endireitar. Endireite-se nessa noite na autoridade da minha palavra e no toque da minha mão, diz o Senhor. O Senhor está te ajudando a endireitar-se nessa noite e Ele vai te conduzir por caminhos que Ele está tirando as dificuldades. Você vai vencer os obstáculos com graça, com favor, porque Deus está te amparando essa noite, dizendo: ei, você é filha, você é filho, você tem uma identidade, você tem um caminho, você tem um chamado, você tem uma direção, você tem um futuro. A vida não vai te manter torta, não vai te manter encurvada. Situações pesadas da tua história não vão manter você longe de um futuro onde as coisas estão endireitadas. As coisas pesadas que vieram estão perdendo a força. Deus quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e Ele se declara diante de nós hoje dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus suficiente na tua vida para pôr as coisas no lugar. Senhor, eu quero apresentar esse filho e filha de Deus que está aqui essa noite. Eu quero declarar, Senhor, sobre nós essa noite, que uma nova história, Senhor, começa hoje. E imediatamente aquela mulher ficou livre das algemas, ficou livre das correntes que a prendiam encurvada. O Senhor arrancou das mãos do inimigo, Senhor, as correntes que ele usava para puxá-la para baixo. E hoje, essa noite, a mesma verdade está sendo pregada, está sendo dita aqui. O Senhor está arrancando das mãos do seu inimigo as correntes que ele usava para te puxar para baixo. Encurvada nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Deus está endireitando suas emoções, Deus está endireitando sua saúde, Deus está endireitando a sua postura, Deus está te dando postura, Deus está te dando postura emocional, postura física, postura financeira, postura espiritual, postura social. Deus está te posicionando na vida para esse novo tempo de coisas endireitadas, de veredas retas, de caminhos retos diante do Senhor. Aonde
Aonde houver uma enfermidade agora persistente, aonde houver uma dor na alma, uma dor no espírito, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, às vezes o nosso corpo, ele manifesta o estado do nosso espírito, e ele tenta nos manter, Senhor Jesus, olhando para o chão, olhando para baixo, olhando para o passado. Não conseguimos ver expectativa para o futuro, mas hoje, na autoridade do nome santo, poderoso e glorioso de Jesus Cristo, nós estamos ouvindo o Senhor nos chamando para perto. Nós estamos ouvindo e entendendo o Senhor nos chamando para perto. Nós estamos entendendo, Pai, que há um tempo diferente para nós agora. E aquilo que não conseguimos endireitar sozinhos, o Senhor está endireitando com os toques das suas mãos. Essa mulher nunca mais vai ficar encurvada, Pai. Aquela mulher saltava e saiu glorificando ao Senhor. E eu quero declarar hoje sobre a vida de cada homem e cada mulher que está nessa casa hoje, nesse quinta-feira, ó Pai. Nunca mais tenha o peso da vida financeira, nem o peso da culpa, nem o peso da ofensa, nem o peso, Senhor, de algum tipo de pecado, nem o peso, Senhor Jesus, das decepções, nenhum tipo de peso vai permanecer. Mas nós declaramos hoje na autoridade do nome de Jesus, nenhuma filha, nenhum filho de Adão vai ficar encurvado diante da tua presença. Porque o Senhor te desce e te vem, vai viver, entra na vida, entra com leveza na vida. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Jesus, Senhor, aquieta a alma dos teus filhos essa noite. Aquieta o espírito dessa tua filha. Traz a consciência de que ela é filha. Tem um Pai que nos defende. Tem um Deus que nos protege. Senhor, a nossa história tomou rumos que às vezes não gostaríamos. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos traz para mais perto de ti. Coloca tudo no lugar, Senhor, porque podemos ouvir o teu Espírito dizer essa noite, para não termos medo, para não temer, Senhor, porque estamos protegidos no teu braço, estamos protegidos no teu colo, estamos protegidos perto de ti, e tudo vai ficar bem, porque em ti tudo fica bem. Então, em nome de Jesus, agora, Pai, nós declaramos e ouvimos pelo teu Espírito, não vamos andar nunca mais encurvadas com o peso da vida ou da nossa história. Nós vamos andar pela vida com a leveza, endireitando a nossa postura. Nós vamos respirar, colocar os ombros para trás e entender que o Senhor começou algo novo nesse tempo, e que tudo em ti, Senhor, está se endireitando em nome de Jesus. Aleluia, bate palma para Jesus, você que pode.
perto. Quinta-feira, 6 horas, 16 horas. Só assim eu não me Quarta-feira, 15 sinto horas. só. Que os cultos seguem em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça resplandecer por onde quer que você vá. Faz meu coração ouvir tua voz. Venha sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que você vive esse tempo de caminhos endireitados no seu Senhor. Que a graça e o favor te alcance essa noite. Que você durma bem. Que você tenha um sono reparador. Acorde renovado para viver um final de semana cheio da graça, da alegria, da leveza e do favor do Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você todos os dias da sua vida. Diz amém. Bate palma.